Boa tarde, amadas. Com muita alegria eu fui convidada para trazer uma palavra essa tarde para você e para mim. E eu não posso esquecer que nessa semana, no domingo, segundo domingo de maio, nós comemoramos o Dia das Mães. Você que é esposa, que é mãe, que é avó, deve ser um dia muito especial para você. Para algumas que não têm a mãe perto, ou que Deus já recolheu a mãe, eu sei que fica um vazio. Eu sei que deve ser um dia de alegrias por lembrar de fatos que foram tão bons e positivos na construção da sua infância, da sua família, e triste pela ausência física. Mas eu quero te trazer uma palavra de ânimo. Quero que você acompanhe comigo o livro de Salmos, esses cânticos lindos, no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre seu galardão. Eu quero parar por aqui. Você já sabia ou já prestou atenção nessa palavra? Os filhos são herança do Senhor. E como herança nossa, nós temos que cuidar muito. Mas como herança do Senhor, muito mais. A palavra herança é algo que você herda, que não é seu, mas você recebe. Então os filhos que você tem, são herança do Senhor e você tem que cuidar deles. Numa sociedade sem limites, você cuida da herança do Senhor dando limites a ela, dando limítrofes. As crianças hoje em dia, elas pedem por limites. Um amor com limites, um amor que permite, mas um amor limitado, naquilo que vê como perigo para a criança. Tem dois exemplos lindos na Bíblia que eu posso extrair hoje. O primeiro deles é a Ana. Ana, uma mulher que era casada com Eucana. E por não poder lhe dar filhos, e a lei permitia a poligamia, Eucana se casa com Penina, e Penina dá-lhe muitos filhos. Mas Ana era amargurada de espírito, porque ela não podia ter filhos. E naquela época, a mulher que não tinha filhos, ela era considerada como maldita, a mulher estéril. E Ana ora ao Senhor. Ana vai ao templo em Siló e ela está triste que ela não pode conceder filhos ao marido dela, ao amado dela, Eucana. E quando ela vai até o templo e ela começa a balbuciar palavras, de tão humilhada que ela se sentia, de tão triste que ela estava, o profeta Eli, ele olha para aquela mulher e nas sinagogas os homens oravam em voz alta e ali ela estava balbuciando palavras. Você já se encontrou assim? Sem conseguir expressar o que você está sentindo? Ana se encontrava dessa maneira. E o profeta vai até ela e diz: mulher, aparta-te do vinho. Ela fala: não, eu estou muito triste, eu não posso conceber, eu sou estéril. Você está com alguns sonhos estéreis na sua vida? Que o Senhor abra sua madre hoje, abra sua mente, que Ele abra as portas para você. E naquele momento, na palavra do profeta, ela recebe a bênção. E ela gera Samuel. Mas ela fez um voto para com Deus. Senhor, se o Senhor me conceder, esse filho vai te servir. E ela assim o fez. O mundo está precisando de mulheres de palavra, de postura. E Ana assim fez. E Samuel é o maior profeta, o profeta que fez uma escola de profetas, um profeta de mérito. A segunda mulher que me chama muita atenção, ela e sua mãe. Nós vamos encontrar a história de Ana em 1 Samuel. E a história dessas mulheres, nós vamos lá para 2 Timóteo. Transcorra aqui comigo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Nas cartas de Paulo a Timóteo, Paulo cita não só Timóteo, mas ele também cita a mãe e a avó de Timóteo.
capítulo 1, versículo 5. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. Eu estou certo de que habita também em você. É tão lindo ver um homem douto como o apóstolo Paulo falar de Timóteo, um homem segundo o coração de Deus, que tinha uma educação mista, grega e judia. E ele fala assim, aquela fé sem fingimento, aquela fé genuína que habita em você, que habitou antes da sua mãe Eunice e na sua avó Lloyd. E ele fala a sequência, a avó Lloyd, mãe Eunice e habita em você. Que lindo ver um homem que segue os passos de Paulo, que morreu como um mártir, como Timóteo, e teve uma criação, uma educação pautada na palavra de Deus. Como você tem cuidado da herança do Senhor, mulher? Você é ajudadora, auxiliadora no seu lar. Eu quero dizer que nessa época nós estamos muito juntos em casa. Alguns conflitos podem aparecer, algumas situações podem aparecer, mas o Senhor vai te dar a postura e a visão para que você concilie tudo. Esse Dia das Mães, eu quero te perguntar, como estão seus filhos? Você tem conseguido dar limites? Você pode dizer assim, olha, eu sou feliz, sou vitoriosa naquilo que eu tenho feito. Eu vou colher frutos. Eu tenho cuidado muito bem da herança do Senhor. Ou algo te pesa nesse dia, nessa tarde. Sabia que ainda há tempo de refazer? Uma criança até os 7, 8 anos dela, você pode mudar muitas coisas. E mesmo depois disso, com a ajuda de Deus, e fora das leis da pedagogia, de metodologias, você pode sim direcionar essa criança. Nós temos muitos outros exemplos lindos na Bíblia. Não posso esquecer da mãe do nosso Salvador, Maria, que numa época de tantos preconceitos, ela aceitou uma gestação sem um pai, em que o pai era o Espírito Santo. Nós estamos recheadas de bons exemplos. Se você tem tido dificuldade na educação, os conflitos chegam, as dificuldades chegam, pede para o Senhor ajuda. Ele pode te ajudar. Ele pode te dar a força de Ana. Ele pode te dar a postura e a firmeza de Lloyd e de Eunice, avó e mãe de Timóteo. Eu quero te dizer que o Senhor é contigo. Nesse momento você se sinta revestida pelo Pai Todo-Poderoso para seguir em frente. Está sentindo dor e falta de entes queridos, da sua mãe que já se foi? Pede para o Senhor colocar um bálsamo na tua vida. Que você, mulher, receba fortalecimento nesse dia, nessa tarde. Que você, mulher, receba a paz que excede todo entendimento na sua vida. Que o seu dia das mães venha ser um dia alegre. Um dia que o Senhor te dê toda sorte de bênçãos. Que você se sinta completa. Eu quero agradecer a Deus pela vida da minha mãe, pastora Maria. Uma mulher de fé, uma mulher de fibra. Uma mulher que, para mim, é o maior exemplo. E quero agradecer a Deus pela vida da minha pequena, Ana Luísa. Vem aqui. Dá um feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, feliz Dia das Mães. Obrigada. Que Deus abençoe sua vida. Que Ele te conceda toda sorte de bênçãos e te abençoe e que te dê visão. Que Ele possa ser o Espírito Santo direcionador, o Consolador, que te dê fortalecimento. Ora comigo neste momento. Querido Deus, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós sabemos que do trono e do alto que vem a sabedoria. Se não estamos sendo, Senhor, completamente sábias na educação dos nossos filhos, que são Tua herança, dá-nos sabedoria, Pai. Dá-nos, Senhor, a temperança, o domínio próprio, a caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Deus Todo-Poderoso, Pai, neste dia, nesta tarde, em que muitas mulheres talvez se sintam, Senhor, incapacitadas. Pai, por não terem a mãe por perto, ou por não terem os filhos por perto. Seja qual for a situação, Senhor, os consola, as consola, Pai. Como um lar, como uma família, Pai. Nós confiamos em Ti.
e entregamos a Ti, Senhor, as nossas ansiedades, para que o Senhor trate, para que o Senhor conceda paz e alívio, em nome de Jesus. Nós já voltamos com limitações aos cultos da igreja e é muito bom retomar o convívio com os irmãos, mesmo com o uso de máscaras, com distância. Mas eu quero dizer, continue firme, continue na sua postura de fé e o Senhor vai te recompensar. Um beijo para você, amada, um abraço para você, amada, e creia que Deus te fez mãe, te fez forte e Ele vai te dar toda a provisão para você continuar e para você direcionar a herança do Senhor. Um beijo, até logo.